Olá, tudo bem? Que bom te ver aqui novamente. Estamos aqui para compartilhar com você a respeito de fé, família e finanças à luz da Palavra de Deus, para que nós juntos alcancemos a estatura que Cristo tem para cada um de nós. E hoje, com muita alegria, estou recebendo um amigo, um irmão, Jesse Nunes, pai, empresário aqui da cidade de Uberlândia, marido, então um cara extraordinário que veio para somar conosco aqui. E eu espero que você receba essa palavra e guarde no seu coração e que ela frutifique também. Um grande amigo que nós recebemos aqui hoje. Prazer imenso, David. Bom, e para começar, como de costume, nós vamos fazer aquela pergunta. Jesse, como, onde e quando foi o seu conhecimento do Senhor? David, quando, acho que começou pelos meus pais, né? Nasci cristão, tive a oportunidade de nascer num berço evangélico. Isso é o quando. Como foi, acho que foi no decorrer da vida. Meu pai me apresentou Jesus e chega um momento que a gente passa a servir a Deus por nós, né? Então, o como foi no processo indo para a igreja, andando com pessoas, de certa forma, me instruíram em todo o caminho, né? Quando, como e Onde? aonde? Onde foi na igreja, né? Eu acho que o primeiro passo foi a instrução desde criança, participando da escola dominical, participando dos momentos de limpeza de igreja, aprendendo instrumento para poder continuar nesse ambiente tão maravilhoso que é a igreja. Legal. Pessoal, você que segue esse perfil e ainda não conhece o Jesse, nós vamos deixar aqui embaixo, o Instagram do Jesse tem compartilhado muitas palavras e a ideia principal é a transformação de mente. De uma mente, às vezes, escravizada por esse mundo e uma transformação, aquela, inclusive, que é dita em Romanos, no capítulo 12, 2, que fala transformar a mente, para que você experimente, de fato, aquilo que é o bom, agradável vontade do Senhor. Você está percebendo aí que o Jess também está com uma camisa diferente aqui, e aí ele vai compartilhar um pouco com a gente também sobre como funciona o Impacto Radical. Se você já participou, coloca aqui embaixo nos comentários para a gente saber quantas pessoas que conhecem o Jesse já participaram também. Mas sem enrolar muito aqui, a gente já vai começar de vez. Jesse, fala para a gente aí, como eu tinha dito para vocês, a gente vai falar sobre fé, família e finanças. Então a gente vai começar aqui a respeito da fé. Como é que funciona essa questão de fé? Onde começou? Porque a gente sabe que quando a gente conhece Jesus, a gente ainda às vezes é jovem, e está caminhando ali, mas quando foi aquele encontro que gerou fé no seu coração, que te faz hoje falar tanto a respeito de Jesus? David, fé para mim é como uma semente, né? Ela nasce e ela tem que ser trabalhada a ponto dela crescer e quem sabe onde dar bons frutos. E essa fé é só o processo que consegue desenvolver. Como todo cristão, a gente começa com uma fé pequena em alguns momentos da nossa vida, mas chega uma hora que a fé passa a ser indispensável. Nós como pai, nós como um amigo, como um bom cristão, é impossível ter essa caminhada com Jesus se não tivermos esse ingrediente principal que é a fé. Ah, legal. A Bíblia, inclusive, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente trata assim de fé e agradar a Deus, a gente fala de paternidade. E como que é isso para você? Porque você tem dois filhos, e aí a ideia hoje de transmitir aquilo que foi seu conhecimento do Senhor agora para os seus filhos. Nessa questão de, bom, como que eu vou mostrar para os meus filhos que eles precisam também ter esse entendimento, apesar da pouca idade, como que funciona isso para você? Como que você transmite para eles? David, como a Bíblia diz em Hebreus 11, a fé vem pelo ouvir, a fé é a certeza daquilo que a gente não consegue ver. Acho que nada mais essencial do que essa transmissão de fé para os nossos filhos, né? Não dependendo só que fé a gente não aprende somente na igreja, não aprende somente com uma pessoa, mas essa convivência de fé. E o pai tem essa autoridade, né, de poder passar essa instrução para o filho e tendo total atenção. Lembrando que fé, muitas das vezes, pode vir até pelo exemplo, de agirmos com fé, né, passando por algum momento de uma situação com nossos filhos, a gente passar esse conhecimento para eles que a base da nossa fé vem de Deus. Acho que
pode partir disso mesmo. Você falando interessante, o Jesse falou a respeito de transmitir fé através da ação. A Bíblia fala sobre isso, que a fé sem ação ela é morta. Então, a fé precisa-se de uma ação para ser produzida em nosso coração. Então, é necessário que a gente entenda também sobre isso. E algo interessante, como eu disse para vocês, o Jesse, ele é um cara assim, quando ele pega para fazer algo, ele vai lá e faz, é bem frequente, bem assíduo, e aqui mostra, como eu disse para vocês, quero que ele fale um pouco para nós agora sobre o impacto radical. Como que funciona o impacto radical, quantos dias, o que é feito lá, como que as pessoas recebem, como que elas retornam desse ambiente. David, resumindo de forma bem rápida o Radical. Radical nada mais é de um evento onde o pano de fundo é o posicionamento da igreja nos últimos dias, né? Que é essa liberdade toda que nós temos hoje de pregar o evangelho, de expormos a nossa fé. Sabemos que hoje o mundo já vive rumores de toda essa, de reprimir toda essa liberdade que nós temos. O Impacto Radical vai exatamente tratar sobre esse assunto. Toda essa liberdade que nós temos, o que nós temos feito com a liberdade de falarmos de Jesus. Então, o pano de fundo é a igreja perseguida. Você vai tirar um momento de resgatar valores que para nós deveriam ser essenciais, como família, filhos, né, vícios. Então, o Radical vem tratando esse pano de fundo que eu indico para você que nunca passou, tirar um tempo e passar por esse processo. São 3 dias, mas são 3 dias que vai com certeza mudar a história da sua vida. Radical mudou a minha, tem mudado da minha família, dos meus amigos, e para mim é um projeto maravilhoso, que estamos em Uberlândia, já vai para o 2º ano, todos os meses tem uma agenda anual para nós, onde atende também adolescentes, uma faixa etária de adolescentes também. Então, Radical é um agente transformador, mais uma ferramenta de Deus. É isso. Top, maravilha. O Jesse deu uma pincelada aqui sobre família, a gente vai entrar agora para o nosso segundo tópico aqui, família, sobre como conduzir os nossos filhos, como conduzir nossa família, irmãos, amigos, porque não são só aqueles de sangue, também os amigos que a gente quer que experimente de Jesus, que é de fato aquilo que vai transformar as nossas vidas através do Espírito Santo. E, Jesse, eu já ouvi bastante histórias suas a respeito de que pessoas que foram transformadas através do seu testemunho, daquilo que você faz, daquilo que você produz. Claro, a gente sabe que de nós mesmos, nós não temos capacidade de mudar a vida de ninguém. Não. Mas quando o Senhor age em nós, aquilo que sai da nossa boca, as nossas ações, faz diferença. Como que é isso para você, dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos? Como que é o seu testemunho ali? O que você faz para gerar fé no coração da sua família? E por que você consegue ser tão... como é que é a palavra que eu posso usar aqui? Como que você pode ser tão assertivo em exercer o que Cristo propôs na sua vida? David, primeiro eu acho que os acertos vêm mediante a muitos erros, né? Eu quero confessar para você que nem sempre eu fui crente de verdade. Eu passei por um processo de um falso evangelho. Então, não tinha compromisso muito com a minha casa, mas depois de um tempo a gente entende que para desfrutar do verdadeiro evangelho você tem que ser verdadeiro. Você tem que realmente levar Jesus para casa. E o verdadeiro evangelho é aquele que nos transforma, independente da idade. E eu, de uns 5 anos para cá, eu tive essa oportunidade de querer viver evangelho dentro da minha casa para depois ir para fora. Porque eu acho que quando você começa a viver o evangelho dentro da sua casa, lá fora acaba sendo um bônus, né? E mostrar essa transformação que Jesus consegue fazer na minha vida para os meus filhos, eu acho que foi a grande sacada de toda a minha vida. De mostrar para ele que o pai dele é um pai que entra para o quarto e ora, o pai dele é um pai que pede perdão para a mãe, né? Que nós temos esse evangelho, queremos viver verdadeiramente esse evangelho. Não que seja fácil, tá? Mas nós temos que viver esse evangelho. E acaba que o maior benefício de tudo é a família que pode desfrutar desse evangelho. A Bíblia fala a respeito de servir de forma consistente, porque como eu disse para você, e como eu disse para vocês, o Jesse, se você perguntar aí a algumas pessoas,
O Jesse, sim, ele me ajudou em tal data, fez isso por mim e tal. Como é que é isso para você? Você tá lá no seu trabalho, de repente alguém te liga pedindo ajuda, alguma coisa, você deixa o trabalho e vai. Como é que funciona isso? David, na verdade, a gente só consegue transmitir aquilo que a gente recebe. Então, hoje eu tenho total consciência, se houver necessidade de parar qualquer coisa, eu paro, porque eu sei que um dia Deus parou por mim. Então eu ajo com misericórdia, pela misericórdia que eu vejo que Deus exerceu sobre a minha vida. Então, a principal mão de obra, a principal obra-prima de Deus é o homem. Então, uma alma resgatada, e, na verdade, não vejo nenhuma glória para mim, porque eu fui fruto de um resgate também. Um dia um homem parou na rua, falou de Jesus para mim, me resgatou, me trouxe valores de família. Então, a partir disso, não que seja por débito, mas eu olho para as pessoas, é como que eu pudesse reviver essa história de novo, né? Podendo levar alguém para Jesus, indicando, mostrando o caminho, e às vezes orando muito a Deus pela misericórdia dele, que Deus possa usar a minha casa, os meus bens, o meu carro, o meu tempo, as empresas, para tudo, para poder encaminhar essas pessoas para o reino. Legal. Nós conversamos um pouquinho antes aqui, e ainda nesse âmbito de família, o Jesse iniciou compartilhando comigo a respeito de como que está hoje, como que você percebe hoje a questão de família. Porque nos finais de semana, onde seria um ambiente em que o homem sai de casa, vai para casa, passar um tempo com seus filhos, com a sua esposa, criou-se hoje uma ideia diferente, uma ideia de que o sextou, que o cara vai para outro local, deixa sua família. Como é que é isso para você? David, eu vejo hoje os valores totalmente invertidos, né? E eu tenho a certeza absoluta que Deus tem resgatado alguns homens para voltar a trazer esse princípio. Hoje, quando eu vejo uma postagem tipo sextou, a transmissão principal não é o prazer de voltar para casa. Sextou é para bebida alcoólica, sextou é para... O cara escolhe qualquer ambiente, menos voltar para casa. Eu tava falando com o David agora que a imagem é o pai voltando para casa, não com a grade de cerveja, mas às vezes com uma sacola de picolé, né, David? Podendo chegar e chamar o filho para sentar na mesa, o filho às vezes deu uma oportunidade do pai passando um momento com a mãe. Esse tipo de coisa é o tipo de sentimento que traz valor. E acho que cada dia que passa nós estamos perdendo. E às vezes Deus precisa levantar alguns homens que resgatam esses valores de novo, né, de família, do prazer do homem voltar para casa, estar em casa, permanecer em casa. E o fato de não só estar na casa, mas às vezes estar presente na casa, né? E a gente hoje tem a oportunidade de observar isso e não que seja fácil, mas que nós estamos conseguindo realizar isso nas nossas casas, né? Em meio a tanto tipo de informação que nos toma tanta atenção dos nossos filhos, nós estamos conseguindo priorizar a família também. Legal. O Jesse, ele tem algo interessante na casa dele. Não sei se alguém está assistindo, já conhece a casa, é amigo íntimo do Jesse, mas na casa dele ele costuma escrever algumas coisas. Como é que funciona isso lá? Objetivos, como é que é isso? David, começou um processo de estudo que eu e minha esposa fez durante um ano. Então a gente tirava um devocional no período da manhã, e eu olhei para todos os azulejos da cozinha, e eu peguei um pincel que fala, né? Uhum. E comecei a escrever, às vezes algo que Deus tinha me falado, um testemunho, uma vivência, e a gente começou a pegar o hábito de escrever nos azulejos, né? Então isso virou um padrão para nossa casa, seja por um lembrete, seja uma mensagem de Deus. E nossos sonhos também estão escritos lá, né? Então toda vez que a gente chama alguém para estar lá em casa, as pessoas, ao invés de ficar conversando muito com a gente, fica lendo, né? Todas aquelas escritas, mas tem algo que faz a gente lembrar, né? Inclusive eu fiz um vídeo hoje que falava assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então se acordar de manhã, já olhar para o seu sonho escrito, ver para aquilo que Deus te chamou, o motivo pelo qual você acordou, tá tudo lá, tá tudo nos azulejos. Legal. Pessoal, é importantíssimo quando você for estudar algo ou vier algo à sua mente, você tira da sua mente, coloca, escreve para que você leia aquilo. Depois de vários dias, você vai ter acesso àquilo de novo. Vai que um pensamento foge e você não lembra
daquilo que você escreveu. Isso faz toda a diferença. O Jesse falou sobre algo interessante, que a maioria das pessoas, das famílias estão se perdendo nisso, é sentar à mesa. Estar com os filhos na mesa e a esposa, tirando aquele tempo, que seja no horário do jantar ou no horário à tarde, mas para estar na mesa, sem aparelhos celulares, porque a gente sabe que hoje é uma necessidade nossa estar no celular, empresa, negócios, falar com os amigos, são reuniões, mas que seja ali 15, 20, 30 minutos para estar olhando no olho dos filhos, porque os filhos vão perceber como é esse exemplo de fato, de crescimento. Homens crescendo, sendo homens, não homens crescendo à base de, às vezes, de ouvir falar de algo que ainda não conhece. Como que é lá na sua casa? Esse sentar na mesa e estar com seus filhos? David, esse princípio de sentar na mesa é um princípio que a minha esposa carrega desde a infância, né? Eu confesso para você que a gente não foi criados assim. Fomos criados cada um no seu canto, no sofá. Eu também não fui criado assim. Então, depois de muito tempo, minha esposa sempre me pontuando em sentar na mesa, e teve que vir alguém de fora e passar essa instrução, que é algo do céu. Seu filho vai lembrar muitos dos momentos. Na verdade, seu filho vai mais lembrar do momento de mesa do que dos momentos do sofá. Um dia, quando eu vi isso aí, eu falei, cara, meu filho precisa lembrar de mim na mesa. A mesa é lugar de instrução, a mesa é lugar onde nós nos tornamos iguais, estamos todos alinhados no mesmo pensamento. Né? E tem um estudo que diz assim que os filhos que não sentam na mesa, ele tem uma proporção de ser delinquente muito maior do que aqueles filhos que sentam à mesa. É o momento de tirar dúvida, o momento onde olha o pai, onde vê o todo repartido do alimento. Então, se tem algo na minha casa que é priorizado, no mínimo uma refeição por dia tem que ser a mesma. Né? Igual você falou também, é ser o telefone, é estar presente, né, David? E o mundo que a gente está hoje está cada dia mais difícil estar presente. Estamos em lugares, mas não estamos presentes nos lugares. Então, nossos filhos merecem sentar à mesa com a gente. Legal. Pessoal, nós vamos entrar agora no nosso último tópico, que é finanças, que nesse tópico é importantíssimo, porque é nesse tópico que faz com que a gente viva as outras experiências. Jesus fala o seguinte, é impossível o homem servir a dois senhores. E Jesus considera o dinheiro como um senhor, é algo que vai, de fato, desvirtuar a mente do homem. Só que ele foi feito para que nós tivéssemos uma vida tranquila, se nós soubermos, né, como utilizar o dinheiro. Porque se você é pai, se você está aí, é chefe da sua família, está sem grana, é muito mais difícil você conseguir ter um tempo com seu filho, você conseguir ter um tempo de qualidade com a sua esposa. Então, a gente vai falar muito aqui agora a respeito de finanças na condição de a grana me serve, eu não sirvo ela. E também na questão empresarial, como você pode fazer para criar um negócio e fazer com que esse negócio funcione, para que você não dependa todas as horas do seu dia trabalhando para que sobre tempo para sua casa, para sua família. Jesse, tudo que você vive hoje, experimenta hoje como empresa, como negócios, como network, não veio do dia para a noite. Como que foi isso para você? Você também começou trabalhando ali como empregado e hoje você emprega. Como é que funciona isso para você? Inclusive, trabalhamos juntos. Sim. Passamos um período de... Inclusive, foi o momento em que nós nos conhecemos. O momento que nós nos conhecemos. O Jesse me deu muitas dicas de vendas. Ô, David, esse lado é muito importante a gente falar sobre finanças, porque hoje essa dificuldade é algo que separa muitas famílias. E às vezes a gente tem isso, que às vezes é algo que não importa, mas importa sim. Né? A gente ter essa condição de uma vida tranquila, podendo honrar com o nosso compromisso, proporcionar um certo tipo de conforto para a nossa família, isso é importante, não pode ser menosprezado. Mas um dia eu escutei assim, dinheiro é bom no bolso, jamais no coração. Porque se ele for pro coração, ele vira seu dono. Tudo isso que você está falando tem algo que a gente já vem desenvolvendo. Como é que nós ensinamos nossos filhos sobre dinheiro? Nós ensinamos que dinheiro é isso mesmo, é no bolso, dinheiro é para nos servir. Nós não vivemos para o dinheiro. Né? A gente sabe que essa vida profissional e essa vida financeira nossa, ela foi construída ao longo do tempo.
E por mais difícil que pareça, aprendemos muita coisa errada. Muita coisa errada. Aprendemos a gastar dinheiro de forma errada, a não economizar, a honrar coisas erradas com o nosso dinheiro. Então, hoje eu tenho essa visão bem clara, só que requer estudo, requer tempo, requer a mesa que você senta. Então, o dinheiro, sempre eu falo pro meu filho assim, busque conhecimento. Porque o conhecimento faz com que você diminua a força do trabalho e aumente o que a gente chama de tempo, porque às vezes dinheiro é vinculado muito a tempo, né? Então, se buscar a sabedoria vai te levar nesses outros lugares que às vezes só com o trabalho você não iria. Aí a sabedoria te leva em lugares maiores. Inclusive em Provérbios diz assim, que a gente deveria buscar a sabedoria, se possível a gente dá tudo em troca da sabedoria. Porque a sabedoria vai nos trazer, às vezes é essa condição que a gente busca desse conforto, né? Lembrando que conforto não é um lugar onde a gente deveria permanecer, né? Mas a sabedoria nos traz essa tranquilidade para a gente poder pensar em outras coisas, não ficar só vinculado ao dinheiro, que é a grana. Pessoal, lembrando que inteligência é diferente de sabedoria. A inteligência é você saber sobre algo, apenas saber. Sabedoria é você saber aplicar aquilo. E na aplicação você consegue um resultado excelente. E como foi falado aqui, não sei se você acompanhou no vídeo anterior, o Miguel falou exatamente a respeito disso, sobre sabedoria, que é muito melhor do que dinheiro. E o Jesse falou a respeito aqui de tempo. É muito dito que tempo é dinheiro. E são riquezas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Riqueza, dinheiro é uma coisa e tempo é outra. É claro que nós trabalhamos hoje, se nós trabalharmos com sabedoria, nós teremos mais grana, porque mais grana, sossego, família, viagens, passeios. E olha só, presta atenção no que eu vou te falar agora. O Senhor, a Bíblia diz em Gênesis que Deus criou os céus e a terra, criou todas as coisas. Depois que ele terminou tudo, ele colocou o homem lá. Então já havia tudo e o homem foi colocado para aproveitar, se beneficiar de tudo que Deus havia feito. Contudo, houve o pecado e depois do pecado houve a palavra do trabalho. Então, o que nós precisamos fazer é retornar à essência que Cristo nos criou para que nós experimentemos. Porque a questão do trabalho, nós não trabalhamos para ter recurso. Só que o recurso, a Bíblia diz que chegará o tempo, se nós estivermos ligados completamente a Cristo, que a bênção virá atrás de nós. Nós muitas vezes estamos correndo, trabalhando e tal, buscando mais dinheiro, sendo que o nosso esforço, a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para conhecer a Cristo. Conhecendo a Cristo, nós receberemos de tudo aquilo que Ele deu. Inclusive, não sei se vocês conhecem a história, Salomão. Quando Deus desceu, o que Salomão pediu para Deus? No sonho. Eu acho maravilhoso porque antes disso teve a instrução de Davi. Que Davi fala, meu filho, quando você estiver na presença do Senhor e Deus te falar algo, né, eu acho que a resposta de Salomão veio muito tudo que ele já tinha aprendido com o pai. Né? Por isso o relacionamento pai e filho ali, porque quando vier a oportunidade, Deus já te perguntar... Já fui instruído. Ele já foi instruído, então ele respondeu daquilo que Davi havia instruído a ele. E ele pediu sabedoria. Deus, me dê sabedoria para administrar o seu povo. E aí Deus diz para ele, além de saber, porque você me pediu sabedoria e não riqueza, eu vou te dar todas as outras coisas também. Então que o nosso coração esteja ligado ao coração de Deus, para que quando Deus nos pedir algo, a gente possa oferecer de fato o nosso coração, porque o nosso coração é o que Deus quer. E aí através disso Ele vai te acrescentando. A gente não está falando aqui sobre coisas... carrão, casão e todas essas coisas não. Porque essas coisas, se Deus te der, tenha certeza que é para você repartir. Porque nós recebemos para repartir. Cristo disse para nós que Ele iria preparar para nós um novo lugar. Porque quando nós recebemos Jesus, Jesus já nos recebe e prepara para nós algo extraordinário. Jesse, nós falamos de fé, família, finanças... E agora eu deixo com você para você compartilhar com o pessoal aí a respeito do o que tem queimado no seu coração nesses dias, o que Jesus tem falado para você que você quer compartilhar.
aí com a gente. Eu estava vindo para cá, né? E eu já imaginando toda essa nossa conversa, eu fiquei imaginando assim, ó, a cada mensagem de Deus que a gente consegue transmitir para as pessoas, existem 100 ao contrário. Quando a gente fala de família, existem 100 mensagens falando sobre divórcio, prostituição, depressão, abandono. Para cada palavra de esperança, existe uma palavra de desânimo, de aproveite a vida, não valorize as coisas, futilidade. Então nós, tendo esse posicionamento de homens de Deus, deveríamos mais abrir nossa boca, né? A Bíblia vai dizer que a nossa boca é como uma fonte de água viva e dela transmite vida. Então nós deveríamos entender isso, né? E você que carrega uma mensagem, abre sua boca. Jesus precisa que a mensagem dele seja alcançada, pode ser através de você. Enquanto você não fala, alguém está falando. E essa má mensagem pode alcançar os seus filhos, pode alcançar a sua casa, o seu casamento. Mas ainda bem que existem alguns homens de Deus que não têm parado, têm se exposto, na verdade, mesmo tendo medo, vergonha, passando por algumas situações. Esses homens simplesmente entenderam que a mensagem vai ser entregue. E se tem algo que eu gostaria de transmitir hoje, é que se Jesus viesse hoje, toda a mensagem foi entregue. Amém? Amém. Pessoal, muito obrigado por ter ficado conosco até esse momento. Agradeço demais o Jesse por ter atravessado a cidade para estar aqui conosco, para compartilhar essa palavra. Espero que você tenha recebido, que ela frutifique no seu coração e que o Senhor possa te abençoar em tudo que você fizer. Mas lembre, coloque primeiro o seu coração diante do Senhor. Quaisquer que forem os seus planos, coloque diante do Senhor, que Ele vai ali separar aquilo que vai te dar resultado e vai tirar aquilo que vai te dar prejuízo. Porque a palavra diz que os planos que o Senhor tem para nós, eles não são planos para nos fazer sofrer, para nos causar dano, são planos de paz, de vida e abundância. Que o Senhor te abençoe em tudo que você fizer. Um grande abraço. Abraço.